Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Peço a todos quem não é inscrito aí que se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei e também que, é claro, comente em nossos vídeos para que nosso vídeo venha a se tornar mais relevante aí na plataforma. É claro, dentro desse nicho aqui que nós tratamos, que Bíblia, teologia e mais especificamente, é claro, como é o tema desse vídeo, né, a crítica textual. Eh, eu vou trazer uma pequena leitura desse livro aqui do Philip Comfort, que é um livro, acho que eu já fiz algum vídeo aqui sobre ele, e eu estou fazendo uma leitura nele esses dias e eu estou gostando muito assim do que eu tenho visto aqui, tá? Claro que eu estou lendo também outros livros, mas existem alguns pontos interessantes que esse autor levanta e são coisas que às vezes assim eu não vejo em outros livros que tratam do mesmo assunto. Então eu achei, no caso, importante trazer aqui para o canal, tá? Vamos fazer 2 vídeos ou 3 falando desse assunto aqui, porque um vídeo, na verdade, fica muito grande. Então, mas nós vamos tratar aqui na página, para quem tem o livro aí, né, na página 331, ali onde ele vai tratar do panorama histórico da variação textual do Novo Testamento grego. Então, o tema é crítica textual, né? Então, para quem estuda, para quem lê, para quem consome esse conteúdo, é muito bom você ver esse vídeo até o final, tá? E o ponto que nós vamos, no caso, ver agora, falar aqui, né? Ou ler, é, o texto do Novo Testamento no século I. E ele vai trazer algumas informações aqui interessantes, né, sobre essa questão. Então ele começa falando aqui, ó, antes de tudo, vamos perguntar que tipo de mudanças podem ter acontecido ao texto do Novo Testamento nas primeiras décadas após a publicação inicial. Então veja que ele nos traz uma questão interessante, né? E aonde em cima dessa questão ele vai tentar trazer aqui algumas respostas que são interessantes, são bem importantes para trazer luz às questões das variações textuais. Então ele fala o seguinte, ó, primeiramente, temos de admitir a possibilidade de que o próprio autor e ou um coautor autorizado editou ou reformulou o texto antes de outra publicação do mesmo texto. Então veja só, ele está, no caso, levantando aqui essa questão que o texto bíblico, seja qual carta for ali do Novo Testamento, ele foi escrito uma vez e o autor dessa carta, vamos aqui citar, por exemplo, Paulo, né? Ele escreveu alguma coisa ali, um texto, uma carta, e só que antes dessa publicação, ou seja, antes dele enviar, ele mesmo pode ter, no caso, editado ali alguma coisa, né? Eu acho que é isso que o Comfort ele deve estar falando, né? Ou antes, pelo menos, dessa carta se tornar muito conhecida em todo o mundo, né? Assim, digamos, em todo o mundo cristão, mundo grego e latino também, já que as cartas chegaram até ali nas regiões ocidentais. Mas é um ponto importante. Ou o autor ou um coautor, ou seja, alguém que estava bem próximo ali ao autor e que foi, no caso, né, e que foi autorizado pelo autor a fazer, no caso, alguma mudança no texto, ou seja, alguma edição. Muito interessante. Por exemplo, é muito provável que João, esse ponto aqui é muito interessante, ó, que João acrescentou outro capítulo ao seu evangelho, ou seja, o capítulo 21, olha só, é, ou seja, em sua segunda edição. Então ele entende aqui que possivelmente João ele não tinha o capítulo 21 originalmente, mas que o próprio João deve ter, no caso, acrescentado esse capítulo ali posteriormente. Por quê? Porque, no caso, esses autores, eles vão ver a forma de escrita, de escrita, as palavras que são usadas, a forma, ou seja, a linguagem final ali, ou seja, desse capítulo, que ela, no caso, difere um pouco dos outros capítulos, que pode ser um sinal de alteração.
mas não uma adulteração, mas sim uma alteração do próprio autor. E isso é um ponto interessante, porque, inclusive, em outros trechos bíblicos, a gente pode ver realmente que parece que houve ali um tipo de colagem, sabe? Parece que um texto tal, parece que não faz parte daquela carta, fica assim no meio de dois capítulos, onde parece que ele, assim, no caso, desentoa do assunto que está sendo tratado ali no seu contexto. Então, parece um tipo de colagem, mas que pode ter sido feito pelo próprio autor, ou, como ele diz aqui, né? Ou um coautor. Interessante esse ponto aqui. Também é possível Lucas, ou seja, é possível que Lucas tenha produzido duas edições de Atos. Possível, né? Ele não está afirmando. E muitos estudiosos pensam que um editor, como Timóteo, no caso, né? Ele combinou duas cartas de Paulo aos Coríntios para produzir uma nova epístola, conhecida hoje como 2 Coríntios. Olha só, por quê? Por causa das colagens que eu falei, por causa dos temas que mudam de forma muito ali repentina. Então isso causa, às vezes, uma certa estranheza, é claro, para, digamos assim, para os eruditos, né? São aquelas pessoas que veem a Bíblia não com aquele olhar, digamos assim, tão simples, né? Mas sim com aquele olhar mais atento para essas questões do texto original, ou seja, da redação mesmo. Então, pontos interessantes. Então, ele vai finalizar esse parágrafo, né, falando aqui, ó. Nenhuma dessas mudanças, porém, ocorreram sem autorização. E esse é um ponto importante que ele levanta. Mas vamos aqui para um outro parágrafo. Ele continua aqui na página 332. Ó. Aqui, uma vez que a publicação final e autorizada foi lançada e distribuída às igrejas, creio ser improvável que quaisquer mudanças significativas, ou seja, teriam ocorrido durante a vida dos apóstolos ou da segunda geração dos coautores. Aí ele explica essa questão aqui, ó. Aqui abre aspas, significativa, fecha aspas, refiro-me a uma mudança que poderia alterar uma doutrina cristã ou falsificar uma narrativa apostólica. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: mesmo que tenha, no caso, existido essas alterações, todas elas foram, no caso, autorizadas, e mesmo assim, nenhuma dessas alterações ou acréscimos não, no caso, afetaram nenhuma doutrina bíblica, né? Nenhuma doutrina cristã. E isso é um ponto muito importante. Ele continua aqui. Ó. A razão principal é que os escritores e seus sucessores imediatos estavam vivos no período. Assim, tinham condições de questionar qualquer alteração significativa sem autorização. Isso aqui é uma verdade. Aí ele continua aqui. Ó. Uma vez que testemunhas oculares, como João ou Pedro, estavam vivos, quem ousaria mudar uma narrativa do evangelho de uma forma significativa? Creio que ninguém. Enquanto que os apóstolos, eles estavam vivos ali naquele momento, né? Então, qualquer um dentre os 12 teria testemunhado contra uma falsificação. E havia também um grupo de 72 outros discípulos, isso está lá em Lucas 10, versículo 1, que poderiam fazer o mesmo. Então você tinha os 12, mas você tinha mais esses 72 aqui para questionar qualquer alteração de textos, né, que no caso afetassem doutrinas. Cara, isso aqui é muito importante nós sabermos disso aqui. Além disso, de acordo com 1 Coríntios 15, 6, Jesus tinha ao menos 500 seguidores na época em que terminou seu ministério. E essas pessoas foram testemunhas de Jesus ressurreto. A maioria deles ainda estava viva. Paulo disse, né, em 57 ou 58 depois de Cristo, a data da composição de 1 Coríntios. É razoável pensar que várias viveram durante as décadas seguintes,
até a virada do século e além. Ou seja, você consegue ver aqui, então, essas questões que Comfort ele levanta, né? Sobre essas questões aqui, eu acho muito importante porque ele pega um ponto histórico que tem a ver com a composição textual do Novo Testamento, com a composição dos textos escritos pelos evangelistas, por Paulo, Pedro em suas epístolas, no caso Apocalipse também, né? Ou as cartas universais. Então, esses problemas, entre aspas, eles, a gente pode ver que existe uma explicação coerente para todas essas variações. É claro que nos séculos seguintes, outros problemas eles vão surgir nessa questão textual, e disso nós vamos falar, é claro, em outros vídeos mais na frente. Mas por enquanto nós vamos ficar até aqui, e eu achei interessantíssimo aqui essas questões que esse autor ele levanta. E aí eu quero saber da sua opinião, o que é que você acha das palavras, né, do nosso autor aqui, Philip Comfort, um grande erudito do Novo Testamento. Comente aí, deixe sua opinião. Deus abençoe a sua vida.